Qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? Quanto que você precisa vender para cobrir todas as despesas mensais? Quanto que você precisa reduzir nas suas despesas para que você alcance o ponto de equilíbrio? Se você não sabe responder algumas dessas perguntas, então essa aula é para você. Hoje a aula de Excel eu vou mostrar uma ferramenta poderosa, simples, que você pode gerenciar o seu negócio e responder a qualquer uma dessas perguntas. Seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Roberto e o principal objetivo desse canal é reduzir o que a gente chama de analfabetismo corporativo. As pessoas têm o Excel, mas não sabem como utilizá-lo para ajudá-las no seu dia a dia. E hoje, a ferramenta que nós vamos montar aqui, que eu vou mostrar para vocês, que você poderá baixar no final desse vídeo, é uma ferramenta que pode ajudar você a responder essas perguntas. Se você preencher ela corretamente, eu vou mostrar como é que você deve preenchê-la e você poderá responder a todas essas perguntas e ter mais tranquilidade na gestão do seu negócio. Então, se você ainda não curtiu, se você ainda não é assinante do canal, então eu sugiro que você assine o canal fortemente. Isso pode ajudar a chegar esse conteúdo a muito mais pessoas e ajudar a ter uma comunidade muito mais forte. Então, vamos à aula. Muito bem, então essa planilha a gente vai estar disponível para download, como eu falei, ela vai estar aqui embaixo. E aqui eu vou mostrar basicamente, ela é muito simples, ela tem apenas uma segregação, eu vou mostrar qual é o conceito, como é que você deve preenchê-la para que você possa usar no seu dia a dia. E vamos ter depois uma aula onde eu vou trazer um dashboard, uma ferramenta para você controlar as suas vendas para cada vendedor. Se você tiver mais de um vendedor, dia a dia, isso será a aula ao vivo que a gente vai montar na sequência. Muito bem, mas é muito importante para que a gente possa trabalhar no conceito de ponto de equilíbrio e identificar efetivamente qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio, lembrando que isso é uma foto daquele momento, porque o ponto de equilíbrio depende muito do mix, da margem que eu estou praticando naquele momento e das condições do meu negócio, tá? Então veja bem, aqui eu criei a primeira aba, a primeira guia aqui, a primeira planilha, na verdade, ela tem algumas parametrizações que são importantes que você preencha. Nessa parte, por exemplo, se você tiver mais de um sócio, você deve incluir o Prolabore. Sim, é importante que você tenha uma renda mensal. Você precisa comer também, né? Então, é o seu salário, o Prolabore é o que você retira. E é importante, se você é um empresário e não tem um valor fixo mensal, é importante que você fixe esse valor para que você possa separar o de caixa da empresa do seu bolso. Então, isso é de fundamental importância, definir um Prolabore, ok? Então, lance aqui o seu Prolabore. Você vai ter despesas financeiras e lembrando que desse lado esquerdo dessa primeira guia, dessa primeira planilha, são todas as despesas que acontecem mensalmente. Do lado direito aqui nós vamos colocar as que acontecem anualmente, mas que também são importantes para você poder fazer a conta no fim do dia, ok? Então aqui você vai poder lançar as despesas financeiras e não se preocupe muito se você, mas eu lanço como despesa diversa, como despesa financeira, não importa, né? O que importa é se ela é algo que ocorre mensalmente no seu negócio. Se sim, se ocorre mensalmente, então você deve lançar do lado esquerdo aqui, nas colunas B e C, colocando sempre em valores, não mistura texto com valor para que ele faça a conta corretamente. Então tem bastante espaço. Então, por exemplo, aqui você pode pôr despesas como almoço, café que você fornece para os funcionários, gastos com padaria, supermercado, material de limpeza, gastos médios de manutenção do prédio, materiais gráficos, papelaria. Então você pode listar e tem mais espaço aqui, ok? Ele vai somar automaticamente para a gente. Do lado direito, você vai lançar todas as despesas que ocorrem de forma anual. Tá? Então ela não ocorre todo mês, por exemplo, IPTU, de repente você paga IPTU só no começo do ano, não paga mais IPVA se você tem um veículo da empresa, mesma coisa, algumas taxas, né? Você pode licença ou algo assim. Seguro, uma coisa importante, 13º do contador, né? O contador tem 13º e se você lançar só o que você paga por mês para ele, você não vai ficar sem pagar o 13º, então precisa entrar nessa conta. Ok? Então essa primeira aba aí, você vai lançar as despesas. Na segunda guia, na segunda planilha, você vai lançar todas as despesas de funcionário. E aqui não é desembolso, pessoal. Nós vamos lançar o salário do pessoal. Então eu estou trabalhando aqui com o conceito de Simples Nacional. Então imagine que uma empresa é Simples Nacional, então a gente estima que ela tem 32% de encargos
ou seja, se você vai ter que somar ao salário, vai ter que incluir mais 32% de gastos, isso é uma média, se você tiver outro valor, você pode pôr o valor correto. Mas aqui não é desembolso, é quanto o funcionário custa para você. Então você lança o salário aqui e a planilha automaticamente calcula e ajusta. Você vai lançar todos os funcionários, e se você tiver mais, licença que eu vou tomar uma aguinha aqui. E se você tiver mais funcionários, você pode ampliar aqui e, mais importante, aqui mantenha o total nessa linha, ok? Na outra planilha, nós temos depreciação, caso você queira lançar. O que é depreciação? Imagina que você tem um veículo, um carro ou um equipamento e você quer... Então você vai lançar o equipamento aqui, o valor dele novo, o valor que quando você for vender, que você não vai depreciar porque no final você pode vender. Então, por exemplo, se você compra um carro zero, você tem um valor. No final de 4, 5 anos, você vai revender esse carro. Você não vai depreciar ele inteiro, você vai receber algum dinheiro, esse é o valor que você deve estimar aqui, ok? Se você não tiver nada ou que não quiser complicar a conta, pode deixar isso aqui em branco também, não tem problema nenhum, mas isso para quem quiser incluir aí a depreciação. E aí vem a parte mais chatinha, a parte mais complicada. Vou até tirar isso aqui era só uma simulação. Imagina aqui, você vai ter que lançar por um período de tempo, por exemplo, um ano passado inteiro, um ano 2020, ou estamos em 2021, ou o ano que você queira, você vai lançar aqui todo o seu faturamento e quanto foi o custo da mercadoria que você vendeu. Ou seja, você vendeu, sei lá, 10, vamos supor que você venda box de vidro, para dizer alguma coisa aqui. Então, aqui você vai lançar o quanto custa o seu box, quanto você compra de vidro, de ferragem, essas coisas, para acontecer a venda. Então, daquilo que você vendeu, quanto que você comprou. Né? Então, eu vendi a R$100, mas eu comprei a R$50. Só comprei a 50 e vendi a 100. Então, você vai lançar aqui o custo na coluna D, o custo da mercadoria vendida, e na coluna C, o faturamento bruto. Perfeito? Então, isso vai trazer para você o custo da mercadoria vendida, e você vai entender daqui a pouco como é que a gente faz essa conta. Então, eu preciso levantar toda essa base de dados, todos esses dados, para que eu possa o quê? Para que eu possa no final ter qual é o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu tenho que vender, qual é a minha meta de venda, quanto que eu devo ter de vendas por mês. E aqui eu tenho esse histórico, legal? E aqui vamos ao cálculo propriamente dito, né? Aí tem mais uma tabelinha a preencher. Eu devo preencher só os campos em amarelo aqui nesse lado aqui, tá, pessoal? Então aqui eu vou incluir os colou platinado aqui. Aqui eu vou ter que incluir quanto que eu pago de imposto sobre faturamento, então depende de qual alíquota eu estou pagando, se eu estou no Simples Nacional, dependendo do meu faturamento isso vai mudar, tá? Se eu tiver em outro regime também, vou ter que incluir aqui as alíquotas de impostos, comissão de vendas, caso eu tenha comissões de vendas, por exemplo, vamos supor que eu faça a venda tudo no cartão de crédito, aí o cartão de crédito me cobra lá 3% de taxa, então eu tenho que colocar aqui tudo que incide sobre a venda, e aqui eu vou incluir qual é o lucro líquido que a minha empresa, que eu quero que a minha empresa tenha. Com isso, ele vai dar esse percentual. Aqui, por exemplo, ele vai dar uma soma. Você pode pôr outros valores, caso você queira aqui, tá? O importante aqui é que essa soma não pode ultrapassar 100%. Se você ultrapassar 100%, você tem que dar uma ajustada nela, porque senão a conta não funciona direito, tá? Então, é raro as situações que a gente precisa ser maior que 100%, mas esse cuidado tem que ter. Se você colocar 100%, vou pôr aqui, ó, vou pôr 50% aqui, ele vai dizer que atenção, né? E a conta passa a ficar errada. Então, não use, vou voltar a usar 10% aqui, essa planilha já está calculada certa, tá? E aqui você tem todas as formas, tá, pessoal? Eu não vou entrar nessa forma que a gente vai fazer isso na aula ao vivo, mas eu quero mostrar a planilha para você porque ela tem um poder bem legal e pode ser muito útil para você. Importante entender o conceito que está por trás. Aí o amarelinho eu preencho, perfeito? Agora, se não for amarelinho, eu vou ter que... ele vai trazer automaticamente. Ele está trazendo aqui as despesas mês a mês. Então, ele fez o quê? Ele pegou aqui, ó. Ele fez todas as contas. Esse aqui é por ano. Ele trouxe o valor anualizado por mês. E aqui ele trouxe um total mensal. Esse total está sendo jogado lá. Aqui eu estou usando uma forma que chama subtotal. Que ele soma toda a coluna, independente dos totais que ele está somando. Perfeito? Ok. Muito bem. Daqui ele vai trazer a mão de obra. Ele trouxe da onde, pessoal? Ele veio aqui na planilha mão de obra e trouxe esse valor daqui, ó, 908. E esses dados são só exemplos, você vai pôr o seu dado aí. E depreciação ele trouxe daqui, da linha depreciação, esse total aqui, 1.250, ele trouxe para cá. Então ele deu 28 mil. Se eu olhar aqui a minha planilha, você vai falar, Edu, tá dando 28 mil, mas olha o meu resultado, 48, 32, nesse exemplo, tá? Esses dados são só fictícios. Pois bem, só que aqui ainda tem outras despesas. Tem a despesa de
tem o imposto, tem a comissão de vendas, tem o taxa do cartão de crédito, tem o lucro que você deseja ter e vai dar o valor. Quando você soma os dois, ó, ele está dando 40, se a gente olhar aqui, ó, ele está dando 49 mil. Perfeito? E aí ele calculou o ponto de equilíbrio. Como é que é feito esse cálculo do ponto de equilíbrio, Edu? Então eu vou ativar e vou abrir um F2 aqui para a gente poder ver um pouco essa forma. Ele está pegando o total de despesas que não... essas despesas que são antes da venda, ou seja, quanto eu gasto de despesa. Está olhando o meu CMV. O que é o CMV? O quanto custa de mercadoria para ver quanto que eu tenho de rentabilidade. E está fazendo o seguinte, ó. Esse CMV mais as taxas que eu pago depois que eu vendo e fazendo essa conta. Ele está fazendo 1 menos o valor da somatória desses percentuais. Para que isso, Edu? Para ele saber o quanto que você tem que vender para que você pague todas as contas e no final te sobra dinheiro. É isso. Então ele está dizendo o seguinte para você, que apesar de ser uma média histórica de 65, se eu ver aqui, ó, vamos lá, deixa eu marcar aqui, ó, média... cadê minha média aqui? Não, minha média tá aqui, ó. Média tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Média aqui, ó. Se eu vir aqui, ó. Ó a minha média aqui, pessoal. Ó, aqui embaixo, ó. 65, 106. É o que tá batendo lá. Vamos lá? 65, 106. Você deveria estar vendendo 91 mil para pagar as contas. Então, o que está acontecendo? Se eu zerar aqui, ó, nesse exemplo que eu fiz proposital, se eu zerar aqui, você vai ver que ele fica um pouco assim, abaixo do ponto de equilíbrio. Ou seja, você está lutando, se você fosse a sua realidade, você estaria lutando para pagar as contas do dia a dia. Que é isso que acontece. Sabe o que acontece também? O que acontece é que aquelas despesas de mão de obra, elas não acontecem, os 30% não acontecem todo mês. Elas acontecem em datas específicas, tipo férias, quando tem rescisão de funcionário, quando tem que pagar o INSS, esse tipo de coisa. Então, às vezes no bolso, parece que está no 0 a 0, mas vai chegar um determinado período do ano que você vai ter muita dificuldade para pagar as contas. Daí a importância de você entender esses números e trabalhar corretamente para você saber. Eu estou trabalhando certo? Eu preciso melhorar o meu mix de produto para ter mais, para o meu CMV ficar mais baixo, eu ter mais rentabilidade? Eu preciso reduzir minhas despesas? E aí eu vou ter aqui, deixa eu voltar o lucro aqui para a gente ter essa brincadeira certinho. E eu vou fazer aqui as contas. E aí tem uma parte bacana, que é essa parte direita aqui desse simulador, que é bem legal. O que acontece? Ele está fazendo algumas contas aqui pra gente. Ele está dizendo o seguinte, olha, quantos reais preciso vender para pagar cada gasto? Então se eu jogo R$1 aqui a mais, vamos supor que eu gaste R$1 a mais. Quantos reais eu preciso vender? Com esse perfil ele já calcula que você precisa vender R$3,26. E às vezes não é fácil. Ou seja, você tem que vender mais que 3 vezes aquilo que você gasta. Quando você gastar R$1 a mais, então lembre-se, no seu negócio, cada vez que você economizar R$1, você pode vender R$3 a menos. Se fosse esse seu exemplo, tá? Peraí que eu engano. Mais uma vez aqui, ok? E aqui ele tem uma outra conta. Ele fala o seguinte, beleza, quanto é que eu tenho que economizar? Se esse for meu perfil, ele vai fazer essa conta para você automático, tá, pessoal? Depois que você aprende esses percentuais e todas as outras guias, e todas as outras planilhas, ele vai trazer para você. Quanto que eu tenho que reduzir para atingir o equilíbrio? Ou seja, quantos reais eu tenho que reduzir das minhas despesas para que eu possa atingir o ponto de equilíbrio. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Ele tá pegando. Não faça isso, tá, pessoal? Não faça isso. Não apague a fórmula aqui. Mas eu vou pagar aqui só pra gente simular. Vamos supor que eu baixo aqui em R$1.000. Eu baixo para R$1.000. Então, em vez de 9.108, como ele tá falando que eu tenho que baixar em 8.129, eu vou pôr R$1.000 aqui. Aí depois eu vou voltar essa forma. Veja aqui, os números ficam bem parecidos. Olha, veja aqui. O ponto de equilíbrio agora e a média estão muito próximos. Ou seja, então eu estou gastando cerca de R$8.000 a mais mensalmente. Por isso, meu ponto de equilíbrio está fora do prumo. Então eu preciso, ou eu aumento para 91 mil, nesse meu exemplo, ou reduzo 8 em R$8.000. Com isso eu posso fazer a minha previsão de vendas. Ou seja, vou dar um Ctrl Z para que ele volte à forma, para que eu não perca a forma. Então, com isso eu tenho uma análise completa de qual é o perfil da minha empresa e como eu posso solucionar isso. Ou aumentando as vendas para 91 mil, para um novo patamar, então essa é a minha nova meta de vendas, ou eu tenho que reduzir as minhas despesas se eu não tenho condição de aumentar a minha venda de imediato. Por isso que o mais comum dos empresários é ir atrás de custo, reduz custo o tempo inteiro. Eu falo que reduzir custo é que nem cortar a unha do pé, né? Se você olha e corta todo dia, senão fura a meia, ok? Então,
Não deixe furar a meia do seu negócio, não deixe furar a meia da sua empresa. E aí? Gostaram da planilha? Então, se você ainda não é assinante do canal, assine o canal. Lembrando que terça-feira vai ter uma aula especial onde eu vou montar um dashboard para que a gente possa controlar as vendas. E antes de terminar a aula, eu vou passar a senha do link. Vai ter o link aqui embaixo e a senha vai ser o seguinte, ó, vai ser hashtag PT de ponto, tá? PT equilíbrio, então ponto de equilíbrio. PT equilíbrio, com um hashtag na frente, vai ser a senha para você abrir o seu arquivo e poder acompanhar a gente. Ok? Gostou da aula? Se gostou da aula, deixa um like aqui, compartilhe esse material com outras pessoas, com empresários, com seus colegas empresários, com quem tiver no seu grupo de amigos, que isso vai ajudar muito a divulgar o nosso canal, ok? Lembrando que o objetivo desse canal é reduzir o analfabetismo corporativo e ajudar as pessoas a fazerem mais com menos, a ter mais resultados com a ferramenta como Excel, ok? Terça-feira, às 20 horas, aqui no canal, aula ao vivo comigo, Storytelling com Excel, onde eu mostro como montar dashboard, onde extrair histórias que vão resolver a sua vida e ajudar você a melhorar o seu negócio. Te vejo lá, um forte abraço e até mais.